A facilidade, o Pix é fantástico. É uma operação que deu muito certo. Então, quando você vai para outros países na América do Sul, eles estão começando a fazer um processo de implementação similar ao nosso. O nosso trabalho, eu pego uma gama de informação, afinal são mais de 30 anos fazendo isso. E com inteligência artificial, tratamento de dados, a gente vai refinando, até chegar essa pepita. Mas da forma como nós capturamos, é uma massa bruta que a gente vai lapidando constantemente até chegar ao dado, aquela informação que realmente é fidedigna. São transacionados mais de 70 milhões. De Pix? Dia. Mas de 70 milhões quando? Mês? Dia. Dia. Caramba. Então aumentou muito o trabalho de vocês. Graças a Deus. Hoje a gente tem em torno de 4.500 clientes, tá? B2B. Hoje a gente traciona mais de 700 milhões de tratamentos mensais. Um volume incrível, né? Nossa. É quase 2 vezes a população brasileira todos os meses. Olá, seja muito bem-vindo ao Snagli e os empreendedores do Brasil. E hoje vamos falar de uma empresa que faz parte da nossa vida, mas eu duvido que só com a apresentação formal você compreenda a amplitude dessa participação nas nossas vidas. É o Rafael Melo, que é CEO da Credilink, que é uma empresa de tratamento e enriquecimento de dados e que fazem parte da nossa vida desde a pessoa que quer ter uma conta no banco ou quer ter um cartão de crédito, quer comprar uma passagem aérea online. Como é que a Credilink faz parte da vida do brasileiro médio e como é que a gente consegue proteger melhor os nossos dados? Então, primeiro, muito obrigado, tá, Duda Lida, aí, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse cenário, né, que é pouco explorado e pouco falado aqui no Brasil, que é o cenário exatamente do enriquecimento. O que as pessoas fazem com as suas informações? Sim. O que as pessoas fazem com os seus dados? O que é feito nos bastidores? E você usou uma fala muito boa, tá, que tá no dia a dia. Está no nosso dia a dia e a gente não faz ideia da quantidade de informação que nós trafegamos ao longo do nosso dia. Então, assim, se fosse para falar de forma extremamente resumida, né, tudo que você comentou de cartão de crédito, banco, instituição financeira, varejo, todas essas empresas utilizam o modelo de tratamento de dados. Todas elas, eu estou inserido dentro desse ecossistema. Então, imagine que, de forma ainda mais fácil, até para que todo mundo entenda, você está fazendo uma compra, ou você está abrindo uma conta num banco ou numa instituição, seja ela qual for, inserir o seu CPF. De quem é esse registro? Me diga quem é, me confirme quem é essa pessoa, fale qual é o histórico dela para eu saber se eu estou aceitando ou não a pessoa que eu tenho que aceitar dentro da minha instituição. Se é ela mesma, né? Se é realmente o dono daquele CPF que está ali e saber que aquela pessoa, qual que é o histórico dela para poder saber se ela merece crédito, se ela pode fazer aquela compra. Exato. E aí eu vou para um outro cenário. Você abriu a sua rede social. Você está na sua rede social, está fazendo uma compra pela rede social, seja ela qual for, ou está abrindo, você vai usar o seu e-mail para fazer o input, o que a gente chama de input, ou seja, a inclusão daquela informação para análise. Então, ela precisa ser validada, precisa ser verificada, preciso entender se aquela informação é realmente da pessoa, se é realmente uma informação verdadeira. E é nisso que a Credilink ela é especializada. É nisso que ela entra, né? Nisso em que ela confirmar o dono ou a dona daquele CPF e o dono daquele e-mail. Isso.
daquelas informações. Então, a nossa especialidade é, de fato, falar: você é você mesmo? O dado que você está me passando é seu mesmo? Pertence, está atrelado a essa pessoa ou a essa figura? Essa é a nossa principal função hoje, que está atrelado no nosso dia a dia. Né? O que você fala, todo dia a gente precisa confirmar, a gente precisa passar por esse tipo de tratamento. Toda hora a gente dá o CPF da gente, né? E o e-mail. Na primeira compra, para ganhar o cupom da primeira compra, qualquer coisa. Tudo que você vai fazer, vai comprar, vai agir, você faz isso. E toda hora que você está usando a sua conta bancária, toda hora que você está comprando alguma coisa com cartão de crédito. E é impressionante também a isso quantidade... Isso tudo está passando pela Credilink. Passa pela Credilink, tá? E o que a gente bate muito, né, é que nós somos uma empresa também legalmente habilitada. A gente segue todas as regras, tá? Que não adianta eu ter só esse serviço. Eu tenho que ter a legitimidade. Nós temos todo o aparato jurídico exatamente para dar essa conformidade operacional. Tanto internamente para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para dentro da própria instituição. Então, a gente se preocupa muito com exatamente todo esse arcabouço jurídico também para entregar o dado também legalmente habilitado. Tem toda uma... absolutamente legal. Completamente. E confidencial. Confidencial, legal. Tá? Nós somos uma empresa, né, que ela foi fundada pelo meu pai. Né? Já há quantos anos? São 35 anos. Caramba. 35 anos. 35 anos de empresa. Né? E falo dele assim com muito orgulho, tá? Pois ele começou a empresa fazendo anotação, ficha, página amarela. Que loucura isso, né? É impensável hoje, né? Começou a empresa assim. Né? Começou a empresa ele apostando em uma ideia, né? Apostando em algo que na época era considerado quase que uma loucura. Porque, o que eu vou fazer? Não existia o contexto de base de dados. Não existia... Qual que era o problema objetivo que ele solucionou com essa metodologia de pegar, anotar das páginas amarelas? Qual era o tipo de cliente que ele resolvia essa questão, assim, de mostrar que a pessoa é a pessoa mesmo? É muito boa, tá? E isso tudo vem também de uma história, né, por trás, que é por conta do cheque. Do cheque. Nossa. Para saber se o cheque era daquela pessoa mesmo. Então, receber um cheque naquela época era um inferno, né? Você tinha que confiar muito na pessoa que tá te dando o cheque. Só recebia cheque, porque não tinha outra forma de pagamento. Não tinha. Né? Era cheque. Hoje em dia, quando alguém te pede um cheque, você leva um susto, né? Quando a gente mudou de apartamento aqui em São Paulo, eu e o Duda, a firma da mudança me pediu um cheque. Eu não tinha cheque. Passado, 2024. 2023, 23, final de 2023. Eu liguei para o banco para perguntar à minha gerente como é que eu fazia, porque minha conta é no Rio, eu nem sei onde é que é. Eu nunca fui ao banco, sabe? Quer dizer, um dia eu fui ao banco, abri a conta, mas essa conta migrou, né? Hoje é digital, então não sei onde ela está instalada. Eu liguei, a gerente me autorizou a usar um talão de cheque velho que eu tinha. Ela liberou aquele talão, aquele cheque. Olha que loucura. Foi uma produção para dar um cheque. E antigamente a gente fazia isso direto, né? Parcelamento era com cheque. Tudo com cheque. Tudo era com cheque. Parcelamento era com cheque. Você fazia 10 cheques. 10 cheques. Tinha 2 talões para poder fazer algum tipo de parcelamento. Você usava cheque, né? Então começou assim. Ele anotava o nome da pessoa, o CPF. Anotava o nome, o CPF e depois vinha na página amarela para ver, quem passou esse cheque? Aí ia na página, via, pertence a essa pessoa nesse telefone. Aí começou a anotar. Que loucura. É um visionário, né? Completamente. Porque quem ia imaginar que ia virar isso que virou, né?
Então, e ele prestava esse serviço para quem? Para banco, instituição de crédito? Instituições financeiras, né, banco. Aí depois a gente começou a entrar muito com empresas de cobrança, empresas da área financeira, né? E com isso a gente começou a especializar as nossas informações. Que eu falei assim, opa, não tem como ser mais só no cheque. Como que a gente pode, de fato, entregar algo mais para frente? Então, hoje a gente está utilizando inteligência artificial, hoje a gente utiliza diversas metodologias aplicadas ao negócio para saber se, de fato, os dados e as informações elas conferem, né? E parte hoje do mesmo princípio de antigamente, o CPF? Não, hoje não é só o CPF, né? Hoje a gente tem outras metodologias e eu costumo falar muito que hoje, principalmente num ambiente digital e digitalizado, né, o e-mail também acaba sendo uma das... Um instrumento, uma ferramenta também. Tá? E diferente do CPF, e-mail, você não tem um órgão regulador. E-mail é uma coisa meio caótica, meio anárquica, né? Da internet antiga. Porque depois a internet ficou mais centralizada em mega sites e tal. Mas o e-mail ainda é uma coisa meio descentralizada, assim, né? Então, o e-mail, de fato, qualquer um abre, qualquer um pode ter. Então, hoje tem diversas formas. Entre elas, sim o CPF, sim e-mail, no qual você conecta para saber, normalmente, é da pessoa? Não é? É real? Não é? Essa pessoa tem, pode ou não, eu autorizo ou não o uso dessa informação, a inclusão dessa pessoa dentro da minha instituição? Então, tudo isso a gente trata de uma forma muito intensa dentro de casa, né? Vocês referendam cada pessoa, né? Para os bancos, para as lojas de varejo, as grandes lojas, né? Isso. Tá. Deve ter, todas elas devem ser clientes da CredLink. Né? Hoje a gente tem são em torno de 4.500 clientes, tá? B2B. Então, hoje a gente traciona mais de 700 milhões de análises mensais, de tratamentos mensais. Um volume incrível, né? Nossa. É quase 2 vezes a população brasileira, então 2, 3 vezes a população brasileira todos os meses. Cara, que Caramba. loucura. E os bancos continuam utilizando esse serviço para os novos clientes, para checar cada operação? Checa cada operação. Esse é um tipo de coisa que você não pode checar uma vez só também, né? Você tem que checar, rechecar. Como é que funciona isso? Tem o double check ali, aquela coisa do... Quem tem um não tem nenhum, né? Você checa... Sei lá, eu imagino. É o tipo de coisa tão sensível que a empresa deve pedir várias checagens ali por transação. Não, deve ter um banco de dados, não tem, não? Tem. E eu gosto muito de usar uma fala do meu pai. Então, assim, eu dou esse crédito a ele, que dados são pessoas. Informações são... a gente usa muito esse termo, né, para referenciar de fato que, apesar de utilizarmos os dados, a gente trata de forma muito personalizada, muito pessoal. Cada transação que nós fazemos dentro da nossa linha analítica. Né? Então, sim, existe um banco de dados realmente estruturado, seguro, tá, para poder garantir a segurança operacional, e a gente monitora todas essas informações. Que, poxa, teve alteração, a gente teve alguma mudança, tá? Então, um mesmo registro pode ser validado 3, 4 ou verificado 3, 4, 5 vezes ao longo de um determinado período. Então, por isso que eu falo, sim, está no nosso dia a dia. E nós crescemos fazendo isso, e as pessoas não têm noção de que por trás ali de cada operação, de cada situação, a gente tem uma máquina fazendo essa verificação. Não, se não fosse empresas como a CredLink, simplesmente a sociedade não ia funcionar.
A sociedade moderna ia colapsar. Se vocês sumirem do nada, sumimos. Não, agora não. Vamos viajar, vamos desligar tudo aqui. A sociedade para, porque realmente nada pode funcionar, nenhuma transação, nenhuma compra. O tempo todo a gente é verificado né? A gente está muito conectado hoje em dia. Posso usar uma fala que você fez agora, que é a questão do verificado. Nós temos redes sociais que você precisa ser verificado. E como que você é verificado? Não tenho ideia. Ele precisa aquele confirmar... selinho azul do Twitter, por exemplo? Do Instagram. Do Instagram, entre outros. Ele precisa verificar se você é você. Se você é e você. A Credilink faz isso. E a Credilink, ela ajuda empresas a fazerem esse tipo de verificação. Né? Não exatamente essas. Então, você tem outras empresas que... ali, como é uma empresa internacional, eles respondem a outras partes legislativas, mas, sim, a Credilink, a ideia é, de fato, trazer esses tratamentos nesse nível. Mas a gente compra no supermercado, né, com cartão de crédito, dando o e-mail da gente, né? Que a gente já entrar, né? Tem aquela plaquinha entrar. Você já entra com o e-mail e a senha. Sim. Né? Que te identifica login, ali naquele login. Faz o login. E-mail e senha. Aí você entrou. Então, você recebe a senha por um código de acesso. Tudo isso para checar se você é você. E aí tudo isso passa... grande parte disso passa pela Credilink. Passa pela gente. É nisso que a gente faz todo o tratamento de dados, faz as verificações, a pessoa manda, eu faço todo esse enriquecimento e tratamento seguindo essa linha. E tem uma classificação de pessoas? Ou não? Todos são iguais? Não, todos são iguais. A gente trata todos os dados como sendo... Não tem diferenciação, tá? Eu não pego a informação, o dado do Rafael, trato diferente. A gente não segue, não pode... Até porque tem um órgão regulador para a gente. Nós temos um órgão regulador, a gente precisa continuar de forma contínua fazer esses reportes de tratamento. Nós temos, como eu comentei, um corpo jurídico. Eu sou obrigado a ter um DPO dentro da nossa instituição. E a gente trata todas as informações de todas as pessoas de forma unilateral. Tá? O que se tem é a preservação de pessoas públicas e expostas. Tá. Então, isso daí... igual quando você vai abrir uma conta no banco e tá lá, você é uma pessoa politicamente exposta? É isso. Então, você se classifica... Tem isso? Tem. Você tem que responder se você é uma pessoa politicamente exposta ou não. Né? Isso aí é uma coisa sensível. Exato. E é isso que a gente chama de tratamento de dados. Tá? O tratamento quem é essa pessoa? É uma pessoa que segue esse padrão? Então a gente classifica e você não recebe essa informação. Tá? Então existe toda... Compartimenta isso na hora até de lidar com os clientes e... Exato. Então a gente classifica e vai fazendo todo esse tratamento para garantir a legitimidade também da informação como um todo. Não, e tem uma coisa de utilidade pública que vocês fazem que é muito legal. Sei lá, eu, por exemplo, quando eu fui entrar no sistema da Caixa Econômica Federal no aplicativo, eu fui entrar ali, aí eu descobri que no meu CPF tinha um e-mail que não é meu. Então, alguém criou um login lá com um e-mail que não é meu na Caixa Econômica. Então, vocês disponibilizam um background check ali, como é que funciona esse serviço público que vocês oferecem para as pessoas saberem se com o CPF dela foi criado alguma coisa que não foi ela que criou? Sim, nós temos também alguns serviços de utilidade pública, o que nós chamamos de consumidor seguro. Então, a gente avisa ao nosso consumidor, ao cliente, à pessoa física, se tem alguém utilizando o seu registro, ou quando que foi usado, ou quando que alguém utilizou. Porque se foi você, não tem problema. Mas a atenção está quando não é você. Tá? Aí a gente tem esse produto, não é completamente
de graça. Gratuito. É completamente gratuito. É só você entra no site da empresa, você vai fazer o cadastro e se por acaso alguém fizer alguma consulta em uma de nossas redes, a pessoa será informada. Então, é uma forma também da gente garantir uma segurança para a população, né? E a Credilink, ela é uma empresa que a gente fala, ela é uma empresa com coração, alma, sentimento. Então, a gente gosta, a gente precisa passar algum esses valores para frente. Não é o fato de eu ser uma empresa de tecnologia que eu não possa expressar esses valores. Então, isso é o que a gente entrega também como de uma forma para a sociedade e em cima dos nossos produtos. É uma retribuição. É uma retribuição. Aliás, vamos fazer a retribuição nossa e vamos colocar o link aqui na descrição para você que está com a dúvida em relação a teu CPF, se foi usado indevidamente. A gente coloca o link aqui também para as pessoas poderem pesquisar. E eu estou precisando fazer essa pesquisa também. Eu estou querendo saber por que tinha uma pessoa usando sua conta. Eu não sei, eu nunca consegui descobrir, porque eu tenho que parar minha vida inteira para investigar isso. Eu não fiz isso até hoje. Até na live que a gente fez. Como é que você descobriu esse uso, esse e-mail? Quando eu baixei o aplicativo da Caixa e fui mexer no meu telefone, apareceu meu CPF lá, eu vi que aí eu fui lá botar... Você consegue, sei lá, né? Normalmente nessas plataformas você consegue solicitar ali alguma informação, tipo, esqueci minha senha. Aí tá lá, ele escreve o e-mail, mas não completamente. Escreve com algumas letras iniciais... E aí eu vi que eu não tenho nenhum e-mail com aquelas iniciais e tal. Então, provavelmente, alguém criou... E o brasileiro é um povo criativo para dar golpe, né? Para golpe, é impressionante a quantidade de golpe. É impressionante. E o meu e-mail é muito antigo, que nem eu. Aí... É verdade. Então, é um e-mail de muitos anos, muitos. O primeiro e-mail que eu tive ainda é meu e-mail até hoje. Então, eu sou uma catalisadora de golpes, entendeu? Todo dia eu tenho golpes, todo santo dia. É a provedora, chama provedora, né, de e-mail? Isso. É a provedora do meu e-mail, não sei o que lá. Todo dia tem um golpe. Aí você... o Itaú não manda e-mail, aí daqui a pouco um e-mail do Itaú, sabe, né? Todo dia tem isso. Agora eu viciei, eu clico no e-mail, na origem, né? E nunca a origem do Terra, por exemplo, que eu tenho e-mail do Terra. Nunca é do Terra. É sempre um Gmail louco, entendeu? Então, mas tá escrito suporte Terra, para você ir direto, sabe como? Eu não vou, mas é um esforço. De manhã eu já... Passo todo dia por esse perrengue. Tem essas regras, né? Nunca clicar em link de e-mail. Eu não clico, de jeito nenhum. Eu vou no site das pessoas, né? Se tiver um link dizendo renove aqui a sua ficha, eu vou lá no site e, em geral, não tem nada. É assim. Não tem nada errado. Aí eu posso até partir para algumas dicas. Com certeza. Por favor. É assim, eu tenho alguns modos operandi que eu utilizo e tem algumas ferramentas. Se for o caso, eu até comento porque o governo ele está muito próximo, ele está disponibilizando diversas ferramentas também para que você utilize e acompanhe, tá, essas possíveis fraudes. E talvez seja assim, de pouco conhecimento das pessoas essa informação. Então, divulgar isso e falar assim que o pessoal está também olhando, o governo está olhando para isso de uma forma mais próxima também. Né? Então, assim, mas a primeira dica, de fato, é link. Não clique em nenhum, não é assim, em alguns. Chegou SMS? Não clica. Não clica em nenhum. A não ser que seja muito específico, que foi nem da minha esposa, eu vejo, assim, mandou SMS, você já gera o questionamento. Uma desconfiança. Você já tem aquela desconfiança. Link, mesma coisa, tá? Eu não clico em nenhum link que me enviam, tá? Mandou link, seja de quem for, já gera uma atenção, porque golpista tá realmente... E são criativos, né? Mas isso só em SMS ou também no WhatsApp, por e-mail? WhatsApp também. Presta muita... assim, eu não vou citar
instituição, mas só que já tentaram para mim e eu só percebi, tá, no último momento. Eles mandaram... É porque é muito igual, né? Muito, é muito igual. É muito copiado direitinho, perfeitinho. Então, assim, chegou alguma mensagem. Aí outra dica você está conversando, se for direcionado, se mandarem qualquer letra tá na frente de algum link, já desconfia. Qualquer número, desculpa. Qualquer número, você já desconfia. 4 ponto alguma coisa, 4... Seja lá qual for, você não clica em nenhum link. Em nenhum link. Né? Porque isso normalmente é um alto indício de fraude. De golpe. De golpe. Tá? Que aí o pessoal gera o phishing, aí começa a rastrear o teu celular, aí qualquer coisa que você faça vai ficar... Eles começam a mapear. Né? Então, assim... É como o cartão de crédito, onde você olha e tem uma compra de 0,01 centavo, ou R$1. É quando eles... Aí o banco te pergunta, né? Você reconhece essa compra? Você pode ver, é um golpe. É um teste é um teste para usar o seu cartão. Se você não reclama daquele R$1, eles entram com uma compra de R$ 34,50, daqui a pouco uma de 3 mil e não sei o quê. Tem coisa que a gente já aprendeu, né? Mas eles são criativos, eles evoluem. Sim, eles evoluem com uma certa... até mais rápido do que a gente, né? Muito mais, São mais eficientes. São mais eficientes, né? Então, mas só que fica sempre... Atenção nunca é pouca. Você precisa dar, sim, atenção para aonde você coloca o seu CPF, aonde você clica, qual o link que você clica, para não ficar vulnerável, tá? Porque qualquer vulnerabilidade você pode, sim, estar sujeito a algumas atitudes que não são as mais corretas e que é uma dor de cabeça danada. Porque depois que abre, depois que entra na sua conta, é um drama, né? E o brasileiro tem esse hábito de querer sempre o CPF. Por exemplo, o americano, ele tem essa informação muito mais sensível. Eles não abrem o Social Security ali, o número deles, que seria o CPF americano, como a gente. Você vai na farmácia, qual que é seu CPF mesmo? E alto. E aí... É bem alto. Aí você tá lá, 0862, não sei o que. E quando você vê, você tá falando alto teu CPF de novo. Aí você recebe uma compra, tá lá teu CPF na etiqueta. Eu me dedico a isso. Eu me dedico a picotar todas as etiquetas e todos os códigos de barra. Quando vem um código de barra, não quero nem saber se tem a ver comigo ou não. Eu vou lá, picoto tudo. Mas antes daquela compra chegar na tua casa, já passou por um monte de gente, por um monte de gente, Mas aí, pelo menos a embalagem para descartar, eu cuido. Que é o que eu posso fazer, né? Agora, é uma loucura o que pedem o CPF. E tem um modo novo de assalto, que me disseram esses dias, que é quando você entra no banco, na farmácia, com o telefone, você está com ele aberto. Porque você vai olhar que remédio você quer, o que diz a receita. Sim, aí, sim. Quando você... E o caixa, o lugar do medicamento, é no fundo da farmácia. Aí você fica completamente vulnerável com o celular aberto e eles assaltam ali. Olha que loucura. Também agora tem essa modalidade. Essa modalidade ali no carro. Onde você vai dar... No seu CPF, para você ter o desconto do plano de saúde, o desconto da farmácia, né? Aí você dá em voz alta o CPF com o telefone aberto aqui. Aí pronto. E quais são os golpes que as empresas tomam, por exemplo, as instituições financeiras, os bancos, que vocês também resolvem, garantem ali para, sei lá, um grande banco que é cliente de vocês não tomar um prejuízo, porque no caso de uma pessoa física, é um prejuízo ali de milhares de reais. Agora, de um banco, deve ser uma coisa de bilhões de reais. O banco sofre vários golpes de várias pessoas físicas e jurídicas, né? Sim. E eu vou até conectar com uma outra etapa, né, que a gente tinha conversado, que era algumas dicas, tá? Que inclusive, que o próprio governo disponibiliza, né? Que nós temos alguns sites, tá? Assim, quais são que você pode acessar, até para saber, assim, a Rede Sim, tá? Não sei se todos conhecem, tá? Depois procura
eu acho que depois vale a pena colocar para o pessoal, tá? É o link. O link direto, que ele consegue ver se tem pessoas, se tem empresas abertas no nome dele. Olha, que loucura. Então, assim... E onde que a gente descobre isso? É um site público, governo. É o Gov? .gov. Gov.br? Chama Rede Sim. Tá? Que é Rede Sim. Rede Sim. Vamos botar na descrição aqui também. Também não conheço. Tá? Então, assim, a gente evita, por exemplo, automatizando, vendo isso. Você tem empresas no nome? Tem. A gente consegue e também identificar, mas só que qualquer pessoa, se for seu naturalmente, você coloca, faz o seu cadastro no GovBR, você identifica quantas empresas tem no seu nome. Ou seja, se alguém possível abriu, tentou acessar ou no seu nome, você consegue também identificar. E o GovBR, você tem que também ter cuidado de tornar a sua conta ouro, porque ela é menos clonada que as outras contas. Né? Você pode fazer isso no site, no GovBR. Inclusive, se você não é ouro, também é recomendado. Tá? Porque... Mas você pode se tornar ouro. Você pode se tornar. Próprio site. Tem que ir cumprindo critérios de segurança para ir subindo de nível ali na segurança. Você tem que se preocupar com isso. Porque esse site GovBR é muito interessante, porque quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você abrindo ali o GovBR, você já vê um monte de gente que citou, médico que você foi, que já como é que eu vou dizer isso? Que ele já colocou no imposto, ele deu uma nota fiscal para você no seu nome, né? Um recibo. Então, você simplifica muito a sua vida. E dentro do próprio site você consegue ver também, aí já entra na parte da proteção nossa, do nosso dia a dia, da parte financeira. Se tem chave Pix cadastrado no seu nome. Bom. Quais são as chaves Pix? Tá? Então, assim, por isso que eu gosto muito de passar essas boas práticas, tá? Porque são coisas simples que você faz no dia a dia que evita problema futuro, tá? Exatamente por conta dessas inconveniências, tá? De fraudadores, né? Eu mesmo, tá? Quando eu fui ver, eu falei assim, gente, deixa eu entrar aqui. E... Você entrou para você mesmo e você mesmo descobriu? Eu entrei, não. Eu acompanho constantemente. Eu acompanho constantemente para saber, poxa, tem alguma coisa diferente dentro do meu CPF, dentro das minhas empresas, né? E eu identifiquei, sim, que tinha uma chave de um e-mail que eu não lembrava. Não tinha nada a ver com você. Que não tinha nada a ver comigo. O que eu faço, qual é o aconselhável? Entre em contato com a instituição e tenta, poxa, da onde que veio? Por que está aberto? Qual é o motivo de eu ter uma chave dentro do meu nome? Aí eles te passam todo o passo a passo, mas sim, há pouco tempo isso, devo ter menos de 6 meses, eu identifiquei que eu tinha uma chave de e-mail registrado no meu CPF, aí eles excluíram, viram se tinha alguma passagem, mas só que eles são obrigados a fazerem essa exclusão caso... E você não seja seu. Não deve ser um passo a passo trabalhoso, né? Foram 3 meses. Nossa. 3 meses? 3 Falando meses. Com eles para... 3 meses. Assim, mas o que? É por telefone? É por chatbot? Telefone, só que aí você precisa também mandar, não fui eu. Aí até tem que mandar uma coisa de próprio punho e tal. Até encerrar foram 3 meses. Então... Caramba. Eu tô enrolando, mas eu sei que eu tenho um problema para resolver, que é esse negócio da Caixa Econômica Federal. Provavelmente alguém criou alguma coisa ali. Eu não sei se pegou algum dinheiro meu. E será que faz no saque? Criou dívida. Pois tem que ver isso. Eu vou ver. Um dia. Daqui 3 meses. Olha assim, aí quando estourar o problema... E a gente vê com quem? No saque? Vê no saque. Você vê no saque, vê na própria instituição. No saque da instituição, por ali que você vai conseguir. Aí você começa a sua trajetória. Você começa lá o calvário, né? Vai terminar daqui a 3 meses. Mas só que, pelo menos assim, eles já bloqueiam.
ninguém vai conseguir fazer nada. Já toma uma atitude ali, né? A atitude é rápida. É o mais urgente até, né? Mas não demora, não. Tem que fazer isso. Eu tô enrolando há um tempão. Na nossa outra live, que a gente fez uma live também com o Mauro e o Rafael, o Melo, as duas gerações ali da família. E igual a gente aqui, né? Eles também trabalham juntos. O Rafael é o CEO e o Mauro é o do conselho, né? Fundador e presidente do conselho. E aí a gente fez essa live e eu contei essa história da Caixa Econômica. Agora que eu lembrei de novo. Tem mais de 3 meses. Não, tem menos de 3 meses. Mas eu tenho que realmente tomar vergonha na cara. E assim como eu, milhares de pessoas devem estar com o mesmo problema no Brasil, assim, né? E como é que são, assim, os problemas B2B, né? Você falou que a CredLink atende muito mais empresas, né? De empresa para empresa, business to business, para quem não está tão familiarizado com essa expressão B2B. Quais são os problemas que um banco ou uma instituição de crédito tem e que vocês solucionam, assim, com frequência? Como é que é o dia a dia da CredLink com clientes e quais são os níveis de problema que essas empresas enfrentam, assim, igual a gente, com esses golpes? Não, muito boa, tá, Duda? São diversos problemas, tá? Eu vou aqui tentar ser menos técnico, mais pé no chão, tá? Para a gente poder tangibilizar bem qual é a ideia principal, né? As instituições financeiras, normalmente, quando vêm até a gente procurando uma solução, tem problema cadastral. Tá? Tem problema na base. Ela precisa fazer identificação se a pessoa que ela está aceitando tem óbito, não tem óbito. Tem algum registro que não... que está, por exemplo, CPF que está inativo. Tá? Você não pode aceitar CPF inativo. Né? Eu vou até dar um caso que foi muito comum na época, tá? Que foi uma prática que o pessoal estava usando, né? Porque não tinha esse conceito formado, né? Naquela catástrofe de Brumadinho. O pessoal começou a usar CPF dos mortos para poder fazer abertura de conta. Nossa. Gente, é cruel, né? É uma coisa macabra, né? Mas agora que você falou, faz todo sentido. Deve ter toda uma indústria ali, todo um universo de criminosos que está esperando cair um avião, bater um ônibus numa estrada só para pegar o CPF das vítimas e correr contra o tempo para abrir uma conta, conseguir um crédito, né? Deve ter todo um... Então, assim, ali os bancos, boa parte, já utilizam a gente, mas tem sempre espaço para novas aberturas. Tem sempre espaço ali para golpe tem que ter muita atenção. Em todo cadastro, toda atualização de cadastro, toda concessão de crédito, é nessa etapa que eles utilizam a CredLink. É nessa etapa que nós damos todo o apontamento e o apoio necessário para que você siga as melhores práticas para que você evite exatamente esse tipo de situação, de colocar para dentro. Como é que eles usavam? Eles entravam com CPF, pediam empréstimo, coisas assim, das vítimas de Brumadinho? Desde empréstimo até pedido de abertura de conta instituição. Aí o banco, a empresa de crédito, entra em contato com vocês, né? Automático. É automático. Aí a gente vai falar, esse CPF é inativo, esse CPF... Esse registro é inativo. Tá? Então, assim, esse é o nosso dia a dia. Né? E é isso que nós chamamos de tratar o dado. Que é saber se aquela informação é verídica e se eu posso aceitar ou não dentro da instituição. Agora me dá uma curiosidade, assim. Acontece uma catástrofe como a de Brumadinho. Quanto tempo até como é que essa informação circula? Sei lá, o bombeiro chega e fala, temos aqui 180 desaparecidos, aí disponibiliza o nome, aí vai chegando nesses nomes, aí os CPFs, porque deve ter homônimo também, deve ter a senhora Lúcia da Silva, lá de Brumadinho, deve ter, sei lá, 50 outras Lúcias da Silva no Brasil, em vários estados diferentes.
aí tem que achar o CPF daquela Lúcia da Silva de Brumadinho. E em quanto tempo... O nome da mãe é o diferencial. Não. Né? Ledinha malandro, hein? Pronto, eu não precisei nem... Mas não é o nome da mãe que é a diferença? Assim, você tem outras formas, né? Não, assim, não é só... Isso, mas só que você tem diversas outras formas de você fazer esse... calibrar, o que a gente chama de calibrar essa informação. Mas ela chega para vocês através dos bombeiros, através da família? Então, nós temos diversas fontes, tá? A gente tem cruzamento em canal aberto. São diversos mecanismos de busca, de captura de dados, inclusive em canais abertos, canal de internet. Tá? Canal de internet, você tem muita informação. Então, nós temos ali diversas automações, IA, modelo de IA, fazendo essa captura também e esse tratamento de dados. Checagem para depois vocês apresentarem para o cliente. Para depois. Então, assim, a gente só leva quando a gente tem absoluta certeza, realmente é verídico, é estruturado. E hoje a gente tem uma máquina ali de informação. São mais de 500 mil de informação rodando todo dia. Então, a gente consegue também ter as informações constantemente sendo atualizadas. Então, assim, não é só uma máquina de geração de informação. É uma máquina de tratamento de dados mesmo, que fica rodando constantemente dentro das nossas estruturas. Isso não tem nada a ver com a pessoa, são máquinas. São máquinas. É inteligência artificial. Vocês têm uma intranet inteira dentro do sistema de vocês? Vocês rodam isso em nuvem, na internet? Como é que funciona isso? É nuvem, tá? É tudo no formato de nuvem, capturando. Aí, imagine, tá? Que você tem um grande bloco... eu vou dar esse exemplo que fica mais prático. Minério. Você pega um bloco de pedra. Um bloco de pedra, você vai martelando, até que você acha a pepita. A pepita ali... Aquela pepita considere como sendo a informação, o dado tratado. Você pega... o nosso trabalho, eu pego uma gama de informação, tá? E com inteligência artificial, tratamento de dados, afinal são mais de 30 anos fazendo isso. A gente vai refinando, até chegar essa pepita. Mas da forma como nós capturamos, é uma massa bruta que a gente vai lapidando constantemente até chegar ao dado, aquela informação que realmente é fidedigna. Eu estou imaginando o volume de informação que deve ficar rodando para conseguir fazer 700 milhões de pesquisas por mês, né? Deve ser um custo enorme assim também que vocês têm com essas nuvens, né, para hospedar esses dados. E muita gente trabalhando nisso? Muita gente, tá? Muita gente, só para eu entender muita gente depende, né? Então, assim, muita gente quanto, né? Hoje, dentro da empresa, nós temos mais de 120 pessoas ali operacionalizando todos os dias, né? Uma boa parte de segurança, tá? Que é uma coisa que a gente se preocupa muito. Segurança, tá? Área de tecnologia, entre outras, estrutura, tá? Então, a gente foca muito em garantir a segurança, de fato, dos dados. Segurança operacional. Né? Então, mas sim, é bastante gente. Eu estou falando de um ecossistema complexo para garantir a sustentação, tá, do produto como um todo. Né? E como eu comentei no início da nossa conversa, a nossa preocupação é também garantir o corpo jurídico. Então, tudo que nós fazemos nós podemos fazer, nós temos autorização, a gente é acompanhado por alguns escritórios de advocacia, tá, acompanhado por corpo jurídico, que aí eu, enfim, posso falar? Lógico, posso? Sim, por favor. Tá? A gente é acompanhado ali pela Patrícia Peck, tá? Advogados, tá? Então ela está ali no corpo a corpo junto com a gente. Toda mudança que nós fazemos é sempre acompanhado ali. É para garantir a legalidade, né? Para garantir a legalidade. Não, o que é ingrato é que as pessoas que estão querendo burlar o sistema, achar possíveis falhas ou enganar vocês, eles fazem tudo fora da lei e vocês têm que se defender só usando a lei. Isso é que é muito doido, né? É injusto, assim, até, né? Se for parar para pensar, né? Porque
Os criminosos, eles estão ali, é um vale tudo. A lei, para eles, é até uma fraqueza. Que bom que tem a lei, porque aí eles não vão poder olhar por aqui. Aí ele tem todo um caminho ali para seguir a margem da lei, que é um lugar que você tem um ponto cego, né? Por definição, assim. Deve ser mais difícil ainda, né? E assim, e tem uma fala que eu já tive alguns mentores, né, durante esse meu percurso, né, inclusive meu pai, né? E tem uma fala que fica muito marcante, que eu gosto muito, que é, hoje no Brasil acordam 200 milhões de pessoas pensando em como vou obter alguma vantagem dentro do sistema. Seja sistema financeiro, seja qualquer tipo de sistema. E acorda 30 mil, 20 mil preocupados em como evitar essas fraudes e esses riscos. E quando eu falo de evitar, são 200 milhões de pessoas acordando, são para coisas simples do nosso dia a dia. Como que eu posso pegar um cupom de desconto e aplicar 5 vezes na mesma loja? Olha só. Isso tem também? Não, isso é fraude. Assim, não, sim, mas porque eu compro umas coisas assim na internet e que tem lá o lugar do cupom. E aí, às vezes, eu erro o cupom, sabe? Assim, eu olho no início da página, no início do site, está lá escrito Evita Mofo 10, por exemplo. Aí, é sempre material de limpeza, esses sites que eu compro. Aí, eu vou lá e boto Evita Mofo... Aí, tá lá, expirado. Aí, eu tenho que voltar lá na abertura para ver qual era o cupom que eu copiei errado, entendeu? Porque, às vezes, ele expira durante... Você olha ali... Vai fazer outra coisa, quando você volta para comprar, você fala, não, o cupom é esse, não é esse. Aí você... O próprio site diz se você já usou, né? Mas aí tem gente que consegue burlar tem gente isso. Que fala, não, ainda mais quando eu falar, é um desconto por CPF, que seja. Isso aqui é hipotético, desconto por CPF. Né? Desconto, não, eu quero ver como que eu posso aplicar 5 vezes, né? O mesmo desconto. Tem sempre alguém tentando dar o golpe, né? Alguém tentando. E não tô falando golpes mirabolantes, não. Tô falando... bobinhos, né? Do dia a dia, assim. Do dia a dia. Né? Só que quando você vai para uma instituição ou para uma empresa gigante, você talvez não sinta tanto. Mas quando você faz isso para uma empresa... porte médio, uma empresa familiar, um mercado, um mercadinho que está tentando sobreviver ali, tá? Ou uma loja de varejo, de roupa, que precisa fazer ali a sua venda, se ela começa a ficar vulnerável a isso, toma um prejuízo absurdo. Toma um prejuízo. Não, eu vou te falar uma experiência minha. A gente montou, eu cheguei a ter uma rede de franquias de açougue. Aí no começo, a nossa ideia não era ter uma rede de franquias de açougue, era ter um site para vender carne online. A gente tomou um golpe, se não me engano, foi R$14 mil que passaram no site. Era um site de e-commerce mais simples, assim, que a gente estava economizando também. Porque ali, né, até você fazer a engenharia do site, você vai fazendo tudo com recurso escasso. Então, quando você vai aumentando as vendas, você pode contratar novas camadas de segurança e tal, mas muitas vezes o varejo está ali, né, com cobertor curto. Se ele cobre a cabeça, ele descobre o pé e vice-versa, né? E a gente tomou um golpe, se não me engano, foram 14 ou 16 mil reais no início do O Açougue, antes de virar o Açougue Bom Bife. O Açougue, a gente tomou um golpe. E o Marcão, e olha, curioso, o Marcão, que era o fundador do O Açougue, que era o nosso sócio, ele trabalhava na AWF, da Amazon, a nuvem da Amazon. AWS. E ele vendia sistema de nuvem para bancos. Então, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente tomou um atraso brabo logo no começo da operação. Então, é o tempo todo, né? Você tem que ficar o tempo todo muito ligado, né? Mas aí eu te pergunto... Você é instituição financeira ou de varejo e aí a Credilink também, porque os golpes aparecem para vocês, né? O tempo todo. E por um lado bom, o brasileiro ter muito brasileiro golpista também na sociedade, esse jeitinho brasileiro. Qual é o lado bom? O lado bom é que, para ele, é uma forma de você aprender e melhorar o sistema que, se for num país ou na Suíça, deve ser dificílimo também você melhorar o sistema, porque
todo mundo respeita tudo, sei lá. Aqui Na ninguém Suécia, respeita nada. na Suíça não, porque tem muito banco, deve Na ter Suécia. Mas na Suécia, sei lá, na Noruega. Na Dinamarca. Deve ser muito... A Credilink da Noruega deve ser muito mais ingênua do que a Credilink Brasil, que deve ser a Credilink raiz, que funcionou no Brasil, funciona em qualquer lugar do mundo, né? Tá. Olhando por essa ótica... Tem que olhar por esse olhar. Só olhando por essa ótica. É positivo, tá? Mas, tirando esse cenário, não, porque... aí eu vou até contar um caso também. De uns 15 anos atrás, nós fomos procurados por uma empresa similar lá fora, né? A gente estava num período, o que nós vamos fazer? Vamos internacionalizar a marca? Vamos colocar para outro cenário? Começamos a conversa. Viajamos para fora. Era uma empresa europeia, tá? Não vou dar muitos detalhes. Chegamos lá. Aí, como ele começou a mostrar, eu falei assim, gente, a gente já faz isso. Olha só, tô falando de 15 anos atrás. Tô falando, a gente já faz isso há 15 anos atrás, há 15 anos atrás. Nossa, 30 anos. 30 anos atrás. Eu falei assim, olha só, você só tá fazendo a verificação, é só sim ou não, você não faz mais nada. Não, é isso. Assim, o nosso sistema financeiro, tá? Então isso também é motivo de orgulho. O nosso sistema financeiro, nosso sistema de acompanhamento financeiro, a nossa estrutura está muito à frente da maioria das empresas financeiras no mundo. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de atenção dentro do nosso sistema financeiro, nós estamos, sim, alguns passos à frente, inclusive com o sistema de risco, análise de risco, fraude, entre outras. Nós estamos alguns passos à frente do mercado internacional. Exatamente por conta dessa... Dos golpistas, porque a gente precisa ficar ali diariamente. É o efeito colateral dos golpistas. Tem essa coisa também, né? Que o supercomputador do Banco Central Brasileiro é um dos mais modernos e poderosos do mundo. A coisa da Receita Federal também, no Brasil. E o advento, a novidade do Pix, foi um desafio para vocês também? Porque é tudo muito rápido, né? O dinheiro já passou de mão e é muito mais rápido do que um crédito, por exemplo. Esse é um bom ponto também, tá? A questão do Pix. Qual é o modus operandi natural do sistema financeiro que as instituições acabam adotando, né? Eu não estou falando só do sistema, do Banco Central como um todo. Eles primeiro liberam. Fez a liberação. Estou falando de alguns anos atrás. A facilidade, o Pix é fantástico. Tá? É uma operação que deu muito certo. Então, quando você vai para outros países na América do Sul, eles estão começando a fazer um processo de implementação similar ao nosso aqui do sistema brasileiro de Pix. E depois, agora, eles estão começando a entrar, existem algumas leis que estão começando a regulamentar essas transações de Pix, que nem toda instituição pode ter acesso a operacionalizar Pix, nem toda instituição ela está permitida, tá? Então eles estão começando de fato a blindar essa questão do uso do Pix para poder colocar um ambiente mais regulado, mas no controle a nível de auditoria, porque também o pessoal viu a brecha, começaram a ver, aonde que eu posso aplicar? Pegaram o meu e-mail, registraram, e eu não sei aonde. Tá? Eu só pedi, bloqueia, porque eu acompanho constantemente. Então, agora o governo, né, o Banco Central, está muito de olho nesse modelo transacional do Pix, garantindo e colocando algumas regras para regulamentar o processo de transferência entre duas pessoas, né? Que é a parte e eles chamam da contraparte. É a parte que eu sou a parte, para quem eu estou recebendo, está apto também a receber
Para quem eu estou mandando Pix? Para quem eu estou mandando, porque não é só quem está enviando, é quem está recebendo. Então, agora, o Banco Central está monitorando com isso. E começou a monitorar isso. E sim, a gente entra nessa etapa também, que é, enquanto você está fazendo o Pix, eu tenho que fazer uma análise. Ah, é? É. Mas é tão rápido o Pix. Não, e não tem volta o Pix, né? Você fez, está feito. O banco diz isso na hora que você vai fazer, né? Antigamente não, presta atenção, pior, porque essa transação não tem como você anular. Não tem isso. Não tem como cancelar, né? Mas eu acho que era pior no começo do Pix. Eu acho que era mais peer-to-peer, sei lá como é que fala. Era mais de uma pessoa para outra. Porque, por exemplo, agora, só de você colar, você copia um telefone, que é um Pix de telefone. Aí você vai no aplicativo de banco. Aí você permitir colar? Aí você, sim, permitir. Aí ali já aparece o número que você colou, o nome da pessoa, o CPF da pessoa, já vem toda uma base de dados, você vai, essa é a pessoa mesmo. Né? Isso daí já é um trabalho de uma instituição como a Credilink, funcionando junto com o banco, já é uma coisa tipo... Sim, também. Tá? A gente faz esse trabalho também, mas só que mais do que fazer esse trabalho da identificação, a identificação em si, entre as instituições, elas já conseguem fazer. O que a etapa que nós fazemos é essa pessoa que eu estou transitando. Aí, novamente, entra a questão do CPF ativo, inativo, da empresa ativa, da empresa inativa. Que às vezes é o CNPJ, às vezes é o CPF. Ali que a gente... Aí nessa etapa, na transação do Pix, que a gente entra. Que durante esse processo, a gente tem alguns modelos nossos de sistema que eu faço o alerta. Tá aqui, esse Pix foi transitado de um registro que com alto risco. Mas aparece pra gente isso? Não. Você avisa o banco. Isso aí é vermelho, amarelo. Tem que avisar a instituição. Sei lá. Assim, é uma operação de alto risco. Fica por conta dela se ela assume ou não. Deve ter. E essas novas fintechs, assim? Porque antes o Brasil também, por um lado, tinha um sistema bancário super ágil, com um banco central, com supercomputador. Por outro lado, eram poucos bancos, né? Tinha o Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E aí alguns, o Safra. E aí, do nada, veio o Mercado Pago, Nubank, veio toda uma nova... CA, não tem um CA, uma coisa PicPay, assim? Um monte de... Eu tenho horror desses bancos. É horrível isso. O C6. Que é tão bom quando é Itaú, Bradesco, né? É tão claro. Não, porque você estava acostumada. Mas eu não gosto, a economia... Todo mundo resolveu receber por isso, né? Prestador de serviço. Não todo mundo, mas... Um monte de prestador de serviço. Isso deu que a gente uma nova... obrigado a pagar assim, um saco. Deu um mercado deu um novo ar. Bancário, financeiro, essas fintechs têm essa agilidade, assim, né? Isso foi um complicador na vida da Credilink? Foi uma coisa que vocês estavam prontos para receber essas mudanças? Foi uma novidade, né? Na época, foi uma novidade, sim. Foi muito positivo para a gente, tá? Assim, na época foi porque aumentou o ecossistema financeiro. Então, aumentaram os clientes para vocês, é isso? Assim, aumenta a nossa possível participação. Melhorou a vida de todo mundo, porque as pessoas têm muito mais opção. Quanto mais concorrência, melhor. Mas é horrível de pagar. Não, você acha, mas a pessoa que não tinha conta agora tem, ela deve estar muito feliz. Adora. Eu vou lá. Mas eu cadastrei as contas, né? Porque tem banco, Bradesco, por exemplo, você cadastra as contas que você paga regularmente. Paga sempre. Né? Aí eu vou lá, então eu não tenho erro, né? Mas tem umas coisas engraçadas. A pessoa que era do Bradesco, que agora é C e não sei o quê. Um banco assim esquisito. Eu acho esquisito. Eu prefiro fazer as pessoas mais tradicionalistas e pessoas mais vanguardistas. Eu prefiro eufemisticamente falando. Mais Mas como é que foi essa revolução na vida de vocês? Assim, pra gente foi excelente. Tá, assim, não vou nem usar. Pra gente foi excelente. Quanto mais banco, melhor. Pra gente, a gente conseguiu fazer um ramp, assim, crescimento na época que foi em meados de 2015, 2016,
que foi muito positivo, tá? Porém, tá, assim, aí também olhando, o Banco Central tá com o holofote também ali em cima. Na época, pô, muita gente, qualquer empresa, vou abrir uma fintech. Assim, você tinha um acesso à possibilidade de abertura um pouco maior. Agora, eles estão, de fato, começando a afunilar essa questão, deixando aqueles que são sérios, deixando aqueles que operam de forma séria. Então, fazendo uma peneira aí. Está fazendo uma peneira. E, assim, o Banco Central tem atuado muito forte nessa esfera, principalmente olhando com órgãos fiscalizadores, como o COAF e o GAFI, olhando muito a questão de lavagem de dinheiro, né? Então, eles estão, de fato, ali com o holofote em cima desse assunto para evitar que operações fraudulentas. Então, na época foi muito positivo e continua sendo, principalmente que agora a gente está numa fase que está sendo de amadurecimento do mercado. Estão regulando mais forte o mercado. E quando entra regulação, aí a gente consegue entrar com uma forma mais intensa, né? Que agora é o que a gente chama, vamos começar a fazer o Pix regulado, vamos começar a regular também, fazer análise da etapa ali do Pix. O que é um Pix regulado? Está começando, tá? Isso eu já estou gerando alguns spoilers, que é o que o Duda comentou, que durante um processo de transação, eu consigo fazer ali eu vou chamar de análise daquela transação, daquele Pix, no momento que você está transacionando. Sim, aí eu estou regulando aquela transação. Estou gerando um senso de conformidade para cada operação financeira. Tá? Então, a ideia daqui talvez 1, 2 anos, a tendência é essa, tá? Que seja uma operação regulada, que seja uma transação que ele vai falar, poxa, essa é uma operação que segue critérios e boas práticas do mercado financeiro. Tá? O Pix é hoje uma coisa muito forte mesmo, como a gente tem a impressão? Muito. 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 Mudou a vida do brasileiro, né? Gera da economia brasileira de uma forma avassaladora, né? Até esmola, o pessoal vem com QR Code no farol, no sinal. Jura? Você nunca reparou? Não, nunca vi. O pessoal escreve, ele tem um QR Code ali, ali o cara de vender bala também bota a balinha no retrovisor com um QR Code, você escaneia, já faz o Pix, né? Nossa. Muito doido, né? Hoje, assim... Pipoqueiro, sapateiro, esmola, até as coisas mais... Qualquer coisa, né, que você queira pagar. Hoje, boa parte das transações são feitas via Pix, né? São transacionados mais de 70 milhões de transações... De Pix? Dia. Mas 70 milhões quando? Mês? Dia. Caramba. Dia. Nossa. Dia. E como é que são esses... Então aumentou muito o trabalho de vocês. Graças a Deus. Olha só. E que continue assim. aumentando. Né? Aí, obviamente, porque quando você faz vou falar assim, qual é a prática? Tô pagando o meu fornecedor, tá? Vou fazer um pagamento via Pix, tá? O meu fornecedor vai pagar os fornecedores dele. Aí, é uma cadeia. É uma cadeia. E hoje, devido à facilidade, todo mundo faz pagamento via Pix. Você não pede, me dá a sua agência e conta. Muito difícil. Muito raro. Eu demorei anos para aderir ao Pix, que eu fiquei também naquela... Eu já estava feliz do jeito que eu já transacionava meus pagamentos e tal. E aí veio o Pix, deixa eu deixar a galera... Os apressados testarem esse negócio aí, daqui a pouco eu vou. Aí fiquei enrolando, porque eu também acostumei. Aí entrei na onda do Pix meio que há uns 2 anos atrás, eu acho, mais ou menos. Já bem tarde, né? Comparado com o Brasil. Mas eu queria te perguntar em relação a o site de aposta. Eles também sofrem muito com
com essa falta de clareza e transparência de se aquela pessoa é ela mesma. Eles também sofrem muito golpe, também são potenciais clientes. Esse novo segmento também que surgiu no mercado brasileiro. Que aí... Os bets. Bets, essas coisas. Duda, aí a gente entra em um outro assunto que eu falei assim, não, o Duda não vai comentar sobre isso. Olha só. Eu falei, não vai. Eu nunca tinha pensado nisso. Vem fazendo trabalho com você. Eu vim fazendo assim, não, ele não vai perguntar, não vai. É só para o pessoal ver que não é combinado, porque eu não queria essa pergunta para mim agora, tá? Mas eu vou te responder, tá? Porque tá num nível de aquecimento que o mercado de apostas como um todo, ele já é um mercado global e mundial há séculos. Corrida de cavalo já era aposta. Tá? Então você tem um mercado lá fora que já movimenta essa estrutura de aposta há um bom tempo. Então, ele começou a vir para o Brasil com uma outra... roupagem. Tem alguns anos. Porém, começou a ter mais velocidade, a pegar de fato o corpo, quando eles começaram a associar isso a que eles chamam de esportes. Aí começou essa engrenagem a rodar mais rápido. Aí você tem... E a tecnologia também evoluiu de uma forma rápida, né? Para tornar isso possível, né? Porque antigamente era uma coisa mais descentralizada, era mais regional... E era mais arcaico, assim, né? Eram apostas, igual você falou, era no jockey. A pessoa ia no jockey, comprava ali o papelzinho, né? Depois a gente ia nas lojas de Mega Sena, que era loteria esportiva, lembra? Então, loteria esportiva. Era uma lojinha de loteria esportiva. O Estado meio que monopolizava isso com a Mega Sena, agora com as lotéricas. Depois é que aí vem a Mega Sena, abriu, todas essas quinas, todos esses jogos. Mas aí até sem falar também da parte mais informal, digamos, né? Do jogo do bicho. Do jogo do bicho, que também é super tradicional na cultura brasileira. É verdade. Só que as pessoas meio que faziam uma vista grossa. Não vamos falar sobre isso, é uma contravenção. Né? E sempre foi super forte na cultura brasileira. E assim que aí você junta, tá? De fato, muito forte na cultura brasileira. Aí você junta em um momento, a bet vindo mais forte para o Brasil, momento de pandemia. Todo mundo em casa. Nós temos uma cultura que nossa, não quer dizer que seja boa ou ruim, que a gente gosta, brasileiro, assim, e o ser humano como pessoa... Gosta de aposta? Não, gosta de ter facilidade, de ter um benefício em um ganho. Tá? Assim, quando você gera facilidade para um ganho, você tem ali, para boa parte das pessoas, um gatilho muito forte, que foi exatamente o que o pessoal usou no momento de pandemia. Todo mundo ali passando por certa dificuldade, ou o cenário não era o melhor, aí pronto, eles começaram a aproveitar desse senso comum para poder entrar no mercado. Entraram. E agora entraram sem uma etapa reguladora. Na época não tinha nenhuma regulação, eles faziam o que eles queriam. Tá? Não é nem assim, não exatamente nesse formato, mas você não tinha nem órgão regulando. Aí agora, há um ano, que começou a entrar certas obrigatoriedades de regulação. Tá? Então, aí começou a entrar algumas portarias, começou a entrar alguns órgãos fiscalizadores em algumas obrigatoriedades em relação ao modelo de aposta. E, se não me engano, até hoje o brasileiro joga mais em instituições não reguladas do que nas reguladas ainda no Brasil. Até hoje, continua sendo assim, Sim. Né? Infelizmente... Porque paga mais, né? Porque não paga imposto, não tem esse custo, então paga mais como retorno para esses usuários e tal.
Então, eu não tenho ideia de como é. Eu nunca joguei, eu nunca entrei em um site também, mas eu me interesso pelo assunto como cidadão, eu vou buscando saber como é que esse fenômeno acontece. Assim. É um fenômeno, mas eu não sei nem como é que entra. Nem como é que joga. Mas eu jogo na Mega Sena toda semana. Você é uma usuária da mas eu sou usuária de uma coisa... Há muitos anos. Sim, mas se pegasse tudo que você jogou na Mega Sena, dava para comprar um carro, sei lá. Se botasse com juros compostos. Na verdade, hoje em dia, eu faço pelo portal da Caixa Econômica. Loterias Caixa, que chama. Tem um aplicativo, eu entro no meu celular, faço ali. Mas eu sou controladíssima. Mas eu imagino de 12 em 12 jogos. Essas empresas têm uma necessidade absurda de comprovar se a pessoa é ela mesma, se... Né? Para pagar os prêmios? Não. Para saber quem é que está ali, se é uma pessoa mesmo que está jogando, se não é uma lavagem de alguma coisa. E assim, começou agora, tá? Porque anteriormente você não tinha essa obrigatoriedade, você não tinha nenhum órgão regulador, você não tinha nenhuma obrigação de ter um sistema com todo esse aparato funcionando, todo esse aparato regulatório funcionando. Então, agora, de um ano e meio para cá, que o cenário para a gente começou a ser mais acionado por conta disso. Tá? Que preciso colocar o meu ambiente de gambling, né? O ambiente de aposta regulado. Tá? E aí saiu uma portaria no início do ano com diversas obrigações para que coloque a questão do que a gente chama de jogo responsável. E quem é que faz essa portaria? O Banco Central? Então, não é só... Tem uma portaria de jogos, tá? Tem um Ministério agora de jogos, tem um Ministério olhando especificamente para... Essa questão. Principalmente ali o SIGAP está olhando muito para isso também, que é aonde que está... vendo de fato o holofote para jogos. Então, eles estão colocando... para você ter agora uma empresa de aposta, você precisa seguir esses padrões aqui. Você precisa... Aí, nesse caso, até usando o que você comentou, tem que estar dentro de uma operação, de um PIX, de uma empresa, de uma instituição séria. As instituições só vão poder transacionar PIX dessas operações de jogo, de uma operação que a gente chama de bet, né? Bet regulada. Você não está autorizado a tracionar PIX de uma operação de bet irregulada. Então, eles começaram a organizar isso. Então, agora que aí a gente está entrando junto com eles, não só ajudando a poder fazer essa etapa regulatória, como dando o aparato também para que isso se torne algo viável e possível. Aí que a gente começou a se movimentar. Então, para a gente... talvez seja, assim, um ambiente favorável, uma vez que a gente consegue entregar um ambiente regulado para eles operacionalizarem da forma correta. E como é que fica, então, também em relação às corretoras de criptomoeda? Porque tem as corretoras de criptomoeda que têm, não sei se é sede no Brasil, mas que respondem às instituições brasileiras, e tem as outras que não necessariamente... divulgam os dados dos usuários com as instituições brasileiras. E imagino que deva ser difícil com essas instituições internacionais você pegar e transacionar, pegar o dinheiro e transferir para uma conta brasileira. Né? Também tem essas questões, também envolve o trabalho de processamento de dados da Credilink? Não, então, nessa etapa com cripto, a Credilink não entra, tá? Tá. Assim, a gente tem pouca e não tem, pelo menos por enquanto, não está no nosso radar operacionalizar com empresas nesse segmento, tá? Obviamente, a gente, até uma etapa de análise do cadastro, análise de uma empresa, de uma corretora, tá? A gente consegue fazer. Mas quando é para analisar
essa etapa de validação, de identificação, a gente não entra ali no dia a dia operacional de uma empresa, de uma corretora de criptoativo, né? Mas o que a gente de fato vai é até a etapa inicial, que é os seus clientes, a gente consegue tratar ali numa etapa inicial. Mas depois disso a gente não entra porque não é de fato o nicho. Eu não tenho produto para atuar numa etapa seguinte. A gente só vai na etapa do que a gente chama de onboarding, na abertura, etapa do cadastro, ali com eles. Ah, tá. Porque hoje também ficou muito mais difícil você abrir conta em corretora de criptomoeda do que antigamente. Ficou mais... Você tem que... depende da corretora, mas elas buscam essa coisa de provar que você é você. Outras coisas também, o Mercado Livre... ou Amazon, essas coisas de e-commerce também, né? Porque Sim. Você tende a ir salvando cada vez mais informações sensíveis ali, de endereço, CPF, telefone, e-mail. E hoje cresceu muita empresa que não operava na internet, agora já tem o seu e-commerce. E-commerce também é uma coisa que faz parte do dia a dia. Isso a gente atua forte, tá? Com o setor de e-commerce também. Muitas empresas utilizam ali para poder fazer essa verificação. É só para você ver como que nós já passamos por tantas empresas, tantos segmentos diferentes. E é o dia a dia, o dia a dia é, de fato, a gente fazer tratamento, análise de informação o tempo todo. Né? Então, essas big techs, né, também utilizam, mas só que muitas delas têm algumas metodologias próprias, têm alguns motores próprios, então a gente, eu não atuo de forma direta. Eu atuo, por exemplo, com um processador de cartão deles. O processador de cartão, o processador, a administradora é o meu cliente e eles processam para essas big techs. Então, normalmente, até por conta de estrutura mesmo, a gente não atua com eles, com a Amazon ou essas bigs de forma direta. Não vou citar brasileira, tá? Estou citando de fora, mas nós temos algumas big techs, sim, tá? Graças a Deus, porém, não a gente acaba tendo normalmente um intermediário ali como processadoras absorvendo parte da nossa solução, entregando para a Big Tech, que já encapsula um pouco melhor. Plano de saúde, seguradora, tudo faz parte também? Tudo faz parte. Então, assim... tudo que envolve dinheiro. Muita coisa. Tudo que envolve... Identidade, né? Identificação. Tudo que envolve... Meio que vocês garantem a identidade das pessoas, dos usuários, dos clientes. É quase como se fosse um RG digital, né? Um CPF mesmo, assim. Porque não adianta, o número tá lá, mas... Tá, e aí? Como é que eu vou saber se esse número existe? Se essa pessoa é real? Né? E assim, até jogando uma ideia pro ar, viajando agora... completamente, falando não necessariamente de CredLink, que seria, por exemplo, ideal se tivesse a pessoa digital. A pessoa não é um CPF, não é nada disso, mas é o seu registro digital, a sua identificação digital, tá? Quem é o Rafael no mundo digital? Então, isso possivelmente evitaria muitas fraudes em ambientes digitais. Nós já vimos algumas empresas, principalmente lá fora, começando a sugerir a identificação em um ambiente digital. Mas ainda está muito embrionário. Mas vamos ver se daqui a 5, 10 anos... Tipo um certificado digital? Um certificado vai digital ter que ter isso. De indivíduo. De indivíduo. Pessoa física, né? Para a pessoa física, para poder transitar e falar na internet. Porque... Fazer negócio no mundo digital. E essa coisa do Open Banking, Open Finance, que é uma mudança assim, que... Né, o Open Banking é você ter
acesso aos seus dados bancários e pegar e ter a opção de levar aquilo e operar aquilo onde você quiser, né? Então, sei lá, hoje no Bradesco ou no Itaú, você consegue saber o saldo da tua outra conta no outro banco e vice-versa. Tem essas plataformas, a gente tem, por exemplo, a Grão, Planejamento Financeiro. Eu consigo organizar todas as minhas finanças com todas as minhas contas nos bancos ali, eu vejo meus dados, eu vou categorizando meus custos. Eu pago toda semana para minha diarista. Aí eu categorizo aquilo como um tipo de custo. Aí faço isso com transporte, com restaurante. Essa parte de Open Banking, aí depois expandiu para Open Finance, isso aí também faz parte da rotina da Credilink, esse cruzamento de dados. Às vezes tem os dados, sei lá, dos bancos, todos os bancos são clientes de vocês. Como é que é essa coisa da relação entre os clientes de vocês? Então, a gente não entra nessa etapa, a gente não participa nesse processo do Open Bank, do Open Finance. A gente não tem nenhum acesso a esse tópico. Mas eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, né? Até porque, para quem vive ali diariamente dentro do mercado, a gente que está ali acompanhando constantemente esse assunto, eu tenho uma opinião que isso ajudou e tem ajudado muito a concessão de crédito no Brasil. Né? Tem ajudado a eu ter mais conhecimento de quem é o meu cliente, com quem eu estou conversando, porque até o exemplo aqui do comportamento da Ana Leda, né? Que participo de operações de bancos tradicionais. Não, mas eu faço pagamento nesses outros bancos também. Você faz, mas só que antigamente você fazia, por exemplo, você faz em um ou dois. Mas em DOC e TED, né? Em dois bancos e pronto. Agora tem que fazer você paga para pessoas que usam contas nesses outros bancos. Você não usa, eu não uso tem uma os outros conta. bancos. Mas só que aí, agora, com essa possibilidade, as instituições conseguem ver o que as outras e o que você está fazendo. E com isso consegue dimensionar melhor o que a gente chama da capacidade de fato financeira de quem quer participar até porque isso é opcional, de quem quer participar do Open Finance. E isso faz com que você aumente sua capacidade financeira, sua capacidade de limite financeiro, seu histórico do banco. Então, o que a gente estava comentando da receita, que é o ouro, que vale a pena, segue o mesmo formato, que é quanto mais você dá de insumo, de informação para as instituições utilizarem, eu sou um bom pagador, aqui eu transaciono aqui no seu banco, mas tenho aqui em outros, você dá essa visibilidade, o seu aspecto de crédito acaba melhorando também. Então, eu vejo como algo positivo. Você melhora a sua ficha. Você gera mais economia, você gera mais capacidade financeira, com isso gerando mais capacidade de dinheiro no mercado. E você gira o mercado fazendo isso. Que, por exemplo, um banco acha que você só transaciona 10 mil reais por mês ali. E aí o outro banco acha que você também só 10 mil. Depois, quando se junta, você vê que você, de fato, recebe e transaciona 20 mil, tipo, o dobro daquilo. Né? Então, aí ele pode ver, então essa pessoa, ela tem mais recursos para pagar uma dívida maior, né? Para ter um crédito maior, né? Então, assim, e por isso que eu gosto, e eu sou favorável, sim, a essa transparência financeira. Tá? Então, essa é a minha opinião. Apesar da Credilink não atuar ali de forma direta, eu vejo sim com bons olhos, porque movimenta o mercado. E se movimenta o mercado financeiro, se movimenta o mercado, sim, acaba impactando para a gente. Então, indiretamente ajuda aqui a gente. Porque, de fato, a Credilink trabalha B2B, né, com empresas. Porém, essas empresas precisam do cliente final rodando, usando cada vez mais aqueles produtos e serviços
para crescer. E aí você cresce junto, né? Aí eu cresço junto. É bom para todo mundo, é o ganha-ganha geral. E a pessoa também, o consumidor final, também ganha porque ela tem novos meios de ação, novas capacidades, novas ferramentas. Muito legal. A gente aprendeu muito nessa conversa, mas eu confesso que tem muita coisa que eu começo a entender, aí de repente a gente muda de assunto, aí eu sinto aquele conhecimento se dissipando. Não é uma coisa tão clara para mim, sabe? Eu sou um cara mais de humanas, assim. Quando eu entro nessa parte meio técnica, financeira, essa coisa de o funcionamento da internet, das engrenagens da vida real, financeira, material, eu me perco um pouco. E eu imagino que você também, né? Com certeza. É um desafio nosso. E aí, então, já fica... Entender mais, a compreender mais, a lidar melhor com esse mercado. E aí fica mais um convite para a próxima vez, o seu pai e você juntos, para brincarem também com essa coisa das duas gerações, que acho que é outra coisa que a gente tem em comum. Ah, legal. A gente conversar um pouco mais e, né, com essa pegada toda, ele contando a história da empresa quando ele tinha que fritar batatinha para financiar a família. Essa história é muito legal. Eu quero conhecer essa história, que eu não conheço. Uma provocação para a próxima conversa. Tá certo, tá valendo. Tá. Né? Já tá aceito também. Tá? E obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e compartilhar aqui um pouquinho do que é, de fato, a nossa instituição, do trabalho que a gente faz por baixo das câmeras, ali por trás das câmeras, nos bastidores das instituições também. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Barato, uma honra pra gente também próxima. Participar da contação de história, né? De mostrar isso e revelar um pouco pro público, porque a gente também adora aprender mais sobre essas coisas que não são tão nítidas e que fazem parte da nossa vida no dia a dia. Obrigado mais uma vez. E muito obrigado a vocês também por estarem assistindo. A nossa ideia aqui nos Empreendedores do Brasil é mostrar as pessoas por trás das marcas, é mostrar os diferenciais das marcas, dos produtos, dos serviços. A gente aprende muito aqui e a nossa ideia é que você também aprenda muito para ter uma vida mais ampla, conseguir ter mais poder mesmo, de fato, na sociedade, na sua vida, na sua família. A informação é uma moeda. Uma moeda valiosíssima. E a gente conta com vocês aqui, às segundas-feiras, 6 da tarde, no YouTube Leda Nagli, os Nagli, os Empreendedores do Brasil. Valeu, Rafael. Obrigado a todos. Valeu você que está assistindo até agora. Curta, compartilha, dá força também. Valeu? Valeu.